Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo Antônio de Pádua, rogai por nós. Boa noite a todos. Me chamo Sérgio, sou catequista de adultos na Igreja Matriz da Paróquia Santo Antônio de Pádua e estou hoje aqui para ajudar a clarear, tirar algumas dúvidas eventuais e dar alguma orientação de como é que a gente pode expor e estudar, né? Estudar primeiro, depois expor, tanto o Sagrado Magistério quanto o Credo. Bom, a primeira coisa que eu queria comentar com vocês é essa reflexão aqui sobre a disposição interior do catequista, colocada pelo Papa São João Paulo II. Então vejam só, conforme está aí na tela de vocês, né? O cristocentrismo, portanto, Cristo no centro, na catequese, entretanto, significa também que, mediante ela, se deseja transmitir não cada um a sua própria doutrina, ou então a de um mestre qualquer, mas os ensinamentos de Jesus Cristo. A preocupação constante de todo catequista, seja qual for o nível de suas responsabilidades na igreja, deve ser a de fazer passar através do seu ensino e do seu modo de comportar-se a doutrina e a vida de Jesus Cristo. Então, o catequista ele é convidado, né, nessa vocação de catequista, ele é chamado a transmitir não o que ele pensa, mas aquilo que é de fato ensinamento de Cristo, que é exposto na Sagrada Tradição, na Sagrada Escritura, que você já viu em informações anteriores, e ela é guardada, defendida e transmitida tal como foi recebida pelo Sagrado Magistério, que é o que veremos hoje. Mas não apenas esse ensinar aquilo que é de fato ensinamento de Cristo somente com a palavra, né? Somente na teoria, mas na vida mesmo. Então, catequista também é chamado a essa vida exemplar, né? Isso sempre foi assim, mas ainda mais agora que recentemente, o Papa Francisco tornou o catequista um ministro, isso faz com que o catequista ele seja um representante da igreja, né? Assim como um acólito, né? Que o pessoal chama de coroinha, né? Assim como um leitor instituído, um acólito instituído, um catequista instituído também tem esse chamado, certo? Então, o catequista, o acólito, o leitor são ministros, não são ordenados, mas são ministros, são responsáveis e responsabilizados pelas suas ações, porque elas dizem respeito a como o mundo enxerga a igreja, dado que somos representantes da igreja. Não tanto quanto os ordenados, mas temos o nosso nível também de responsabilidade. Muito bem. O tópico de hoje, o primeiro, né, é sobre o Sagrado Magistério. Nós precisamos entender que existe uma legitimidade desse magistério e há uma necessidade que ele exista, certo? Vamos explicar daqui a pouco. Aqui nós vemos um belo quadro, vocês podem ver a referência embaixo do pintor, data, etc., mostrando o nosso Senhor Jesus Cristo entregando, preste atenção nesse canto importante, entregando a São Pedro as chaves, vamos ver daqui a pouco o que elas significam, mas entregando a São Pedro, e junto de São Pedro estão os demais apóstolos. Essa imagem é muito importante, gravem essa ideia. Cristo entrega as chaves a São Pedro, e nós também temos aqui a presença em volta dos demais apóstolos. Vamos seguir. Primeiro, o que é o magistério? O Catecismo da Igreja Católica, nos números que vocês estão vendo aí, né? Então, se vocês ainda não se acostumaram com a nomenclatura, quando a gente coloca assim, né? SIC. SIC é Catecismo da Igreja Católica. Então, você vê SIC, você está vendo, é uma referência ao catecismo, certo? Nesses números 85 a 87, nós são os parágrafos. Vocês já viram informações passadas e terão uma formação só sobre como usar o catecismo logo logo. Então, não se preocupem. Vejam só como é que é colocado. O encargo de interpretar autenticamente a palavra de Deus, seja ela escrita ou contida na tradição, Sagrada Tradição ou Sagrada Escritura, foi confiado só ao magistério vivo da Igreja,
cuja autoridade é exercida em nome de Jesus Cristo. Isto é, ou seja, a autoridade do magistério é exercida em nome de Cristo, mas é confiada ao magistério. Quem é o magistério? Os bispos em comunhão com o sucessor de Pedro, o bispo de Roma, o Papa. Ou seja, o magistério é a competência, a responsabilidade, a missão de guardar uma coisa que nós chamamos de depósito da fé. O depósito da fé, né, o depositum fidei, é tudo aquilo que Cristo ensinou. Né? Quando Cristo diz, ide pelo mundo inteiro, né, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinai a observar tudo quanto vos ensinei. Ou seja, nosso Senhor tinha uma doutrina, e Ele mandou que os apóstolos espalhassem essa doutrina, conforme eu ensinei. Então, esse ensinamento nos chega através dos santos apóstolos, certo? Através do magistério. Vamos falar daqui a pouco sobre a questão especial do Papa, né? De São Pedro e dos seus sucessores, mas temos que deixar claro que o magistério é vivido por todos os bispos que, junto, né, na mesma fé de São Pedro, guardam aquela fé apostólica. Então, os bispos em comunhão com o Papa. Em comunhão com o Papa significa o quê? Significa que eles comungam da mesma fé que o Sumo Pontífice e, portanto, estão na fé católica e conseguem exercer plenamente o magistério. Todavia, esse magistério não está acima da palavra de Deus, nem escrita, nem na tradição, mas sim ao seu serviço, ensinando apenas o que foi transmitido. Então, com a assistência do Espírito Santo, o magistério ouve piamente, guarda religiosamente e a expõe fielmente. Veja que maravilha, né? Então, recebe da parte de Deus esse tesouro, que são as verdades eternas, guarda, protege, né? Quantos bispos, quantos mártires, né, não morreram apenas para não entregar os segredos, tanto da tradição da igreja, da Sagrada Tradição, quanto da Sagrada Escritura, né? E devem expô-la fielmente. Os fiéis, né, lembrando da palavra de Cristo aos apóstolos, quem vos escuta a mim, recebem com docilidade os ensinamentos e as diretrizes que os seus pastores lhes dão, sob diferentes formas. Ou seja, a autoridade dos apóstolos não é meramente figurativa, ela tem um peso dado pelo próprio Cristo, a gente tem que prestar atenção nisso. Então, por exemplo, quando um Papa fala alguma coisa, vamos ver daqui a pouco que, é claro que não é tudo o que ele fala, mas com relação aos ensinamentos, às diretrizes, né, que é falado da parte de um papa, da parte de um bispo, eles têm que ser ouvidos com docilidade, têm que ser seriamente refletidos, ok? E tudo aquilo que impõe obrigação deve ser obedecido. Quem instituiu o magistério e por que o fez? Veja só. Aqui nós temos dois aspectos, certo? Um aspecto que chega a ser lógico. Esse ponto 77 aqui também é tirado do catecismo. Vejam só. Para que o evangelho fosse perenamente conservado e íntegro e vivo na igreja, os apóstolos deixaram os bispos como seus sucessores, entregando-lhes o seu próprio ofício de magistério. Com efeito, a pregação apostólica, que se exprime de modo especial nos livros inspirados, Sagrada Escritura, devia conservar-se por uma sucessão ininterrupta até a consumação dos tempos. Certo? Veja só, que coisa maravilhosa. A Sagrada Escritura, assim como a Sagrada Escritura que hoje em dia, né, antigamente não era, mas hoje em dia está super acessível na mão de qualquer um. Tem muitas pessoas que saem por aí falando os maiores absurdos, né, em nome, né, de uma suposta fidelidade à Sagrada Escritura. Mas veja aqui, para que se possa compreender retamente o que está na Escritura, é necessário que se leia com o espírito autenticamente apostólico. Né? Porque nós temos várias passagens, sobretudo de São Pedro. Né? São Pedro tem duas passagens muito marcantes nas suas cartas. Uma é onde ele diz que as cartas de Paulo são repletas de verdade. Todavia, espíritos, pessoas com um espírito
débil, né, não preparadas, enfim, vacilantes, interpretam essas cartas errado, de forma errada, assim como fazem com o restante das Escrituras para a sua própria condenação e dos outros. Também em outro momento, São Pedro vai dizer que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, pois ela não é de origem humana. Como não foi um homem que concebeu aquilo, não pode um homem sozinho fazer interpretação. Como é de origem divina, é necessário que haja uma instituição divina que tenha auxílio divino para interpretar. E essa instituição é a igreja, né, no seu magistério. Então veja só, é uma questão de lógica, meus amigos. A escritura ela é complexa, certo? A sagrada tradição ela é algo que é passado na vida, é passado na liturgia, é passado nos ritos, nos ensinamentos, etc. Coisas que estão escritas, mas não estão unificadas num textinho, um manualzinho pronto. Temos algo, claro, próximo disso com o catecismo. O catecismo tem esse ponto, né? Mas ali você tem tudo, né? Você tem uma explicação, né, da Sagrada Escritura, né, de partes, né, de ponto da Sagrada Escritura, explicação de pontos da Sagrada Tradição, né, magistério, etc, etc. Mas veja, é uma questão óbvia. Para que a interpretação correta do texto bíblico, porque quando Cristo fala uma coisa no Evangelho, ou quando um apóstolo ou profeta fala alguma coisa, ele não está querendo que você entenda algo parecido. Ele está comunicando uma coisa fixa, certa. E ele quer que você entenda dessa forma. A forma de fazer isso é como? Ler dentro do espírito apostólico. Se nós formos olhar na Escritura, né, nós conseguimos entender uma coisa, meus amigos, que tudo aquilo que é sagrado, que é fonte de salvação, se for vivido de forma errada, é motivo de condenação. Sérgio, como assim? O que São Pedro falou sobre a Escritura. As cartas de Paulo são repletas de verdade, mas tem pessoas que interpretam mal e acabam se condenando. Ou seja, se eu pego a Sagrada Escritura, que é santa, que é fonte, né, a revelação que ali está, né, aquele ensinamento, realmente ali é um chamado para a minha vida, né, uma inspiração para a minha vida. Aquelas palavras ali têm a autoridade de Deus e, portanto, auxiliam na salvação dos homens. É evidente. Todavia, se eu leio a Escritura com o espírito errado, como faziam essas pessoas, né, que São Pedro estava comentando lá no século I, eu posso me condenar. São Paulo vai falar sobre a Eucaristia nesse sentido, né, que todo aquele que comunga indignamente o corpo de Cristo, né, comunga a própria condenação, ou seja, a Eucaristia, que é o próprio Cristo, que é a salvação do mundo. Né? Ou seja, não existe nada de mais alto que a gente possa pensar nesse sentido, mas se eu comungo em espírito errado, eu comungo a minha condenação. Posso colocar mais um exemplo ainda com relação à Escritura, a tentação que Cristo sofre no deserto. O demônio chega para Cristo e começa a soltar várias partes da Sagrada Escritura. Mas Cristo rebate com outras partes da Escritura. Por quê? Muito embora o demônio tenha a Escritura toda de cor, ou seja, saber a Escritura de cor não é garantia de salvação de ninguém, muito embora ele tenha a Escritura toda na cabeça, né, o texto, ele não compreende o espírito no qual aquilo é ensinado. Ele não vive aquilo no espírito autêntico. Cristo, por ser o autor da própria Escritura, né, pois é Deus, Cristo, ele sabe o sentido exato de cada palavra. Então, quando o demônio vem citando algo sagrado, mas distorcendo, colocando em um contexto errado, Cristo devolve com o sagrado, colocando no contexto certo. Ele coloca o peso da sua autoridade. Então, creio que isso tenha ficado bastante claro. O magistério é uma necessidade. Tem que haver uma forma de eu garantir que aquilo que está sendo entendido da Sagrada Escritura, aquilo que vem na Sagrada Tradição, distinguir o que realmente é verdadeiro, o que não é verdadeiro, o que é verdadeiro, como é verdadeiramente interpretado, qual que é o sentido exato daquilo, etc, etc. Então, é uma própria necessidade. Ok? E como é que funciona, né, esse processo? É muito simples. Cristo, desculpem, se eu, enfim, algum barulho estranho do meu nariz acabar sendo na gravação, porque eu estou um pouco engripado, mas vou tentar me conter. A segunda pessoa da Santíssima Trindade se encarna no meio de nós, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vive entre nós e ele forma 12 apóstolos, certo? Não somente 12 apóstolos, mas também seus discípulos, etc., né, diáconos, né, que ele institui.
Veja só que interessante. Cristo confere a esses apóstolos uma autoridade para ensinar. Porque se fosse apenas a questão da escritura, né, ele mandava os apóstolos aprenderem a escrever, mandava todos eles virarem apenas copistas, ficavam lá copiando a escritura o dia inteiro e saiam distribuindo por aí. Ou então eles iriam se restringir apenas a aparecer no meio de uma praça pública, ler os trechos da Bíblia na língua local e ir embora, sem falar nada. Né? Se fosse simplesmente sair entregando as coisas assim, né, sem orientar corretamente, né, ora, um gravador de voz, né, um megafone faria, né, o trabalho apostólico, mas não. Cristo dá aos apóstolos a autoridade de ensinar o que realmente deve ser observado. Só que, vejam que interessante, você crê em quê? Alguém te pergunta, você crê em quê? Algumas pessoas podem dizer assim, eu creio na fé de Jesus. Na verdade, nós não cremos na fé de Jesus. Jesus é Deus. Jesus não vai crer em si mesmo, certo? Jesus não crê em si mesmo. Jesus não se engana, não engana ninguém. Ele sabe quem ele é perfeitamente. Ele sabe a extensão infinita da sua sabedoria divina. Então, ele não crê em si mesmo. Nós cremos na fé dos apóstolos. Os apóstolos creram em Jesus e nos ensinam como crer, nos ensinam o que crer, etc, etc. Então, a nossa fé é a fé apostólica. Os apóstolos, então, se separam pelo mundo inteiro, obedecem a Cristo, pregam, etc, etc. Só que os apóstolos morreram. Mas e aí? Não precisa de mais ninguém hoje em dia para ensinar como é que funciona, para ensinar a interpretar corretamente, para ensinar a guardar a tradição corretamente? É claro que precisa. E os próprios apóstolos, vemos isso várias vezes no livro de Atos dos Apóstolos, nas cartas de São Paulo também, eles vão sagrando, né, bispos, sucessores, para continuar esse trabalho de esclarecimento, né, de orientação da igreja. Muito bem. Temos aqui três passagens bíblicas que são muito importantes, você pode ler no texto de cima, que não está sublinhado, né, que foram utilizadas inclusive no Concílio Vaticano I, quando o Beato Papa Pio IX ele expõe o primado, né, de São Pedro. Então nós temos aqui a passagem de Mateus 16, 19, 16, né, do versículo 16 ao versículo 19, onde Cristo pergunta, né, e vós, quem dizeis que é o Filho do Homem? Né? E São Pedro toma a frente e responde, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus então lhe disse, feliz és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isto, mas meu Pai que está nos céus. Ou seja, São Pedro não tirou isso da sua cabeça. Ele recebeu essa revelação, isso que ele acaba de dizer. E eu te declaro, tu és Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificaria a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, a chave que a gente viu lá atrás, né, no quadro. Né? Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Lembrando que nesse ponto aqui, estamos falando já do primado de São Pedro. Já falamos sobre o magistério, a necessidade dele, a forma como foi instituído, etc. Agora vamos falar especificamente sobre o primado de Pedro. Por que existe o Papa? Por que São Pedro, entre os 12 apóstolos, se destaca? Vamos lá. Então, vemos aqui uma clara elevação que Cristo faz da figura de São Pedro. A entrega das chaves é importante notarmos que as chaves elas são um símbolo, certo? Um símbolo de autoridade, de poder. Vamos supor que você saia para uma viagem e você tem gato, cachorro em casa, etc. E você precisa que alguém vá lá alimentá-los, né? Quando você vai viajar. Você não pode levá-los, tal. Aí você entrega a chave da sua casa para um seu vizinho. A casa, ela não é do seu vizinho, a casa é sua. Assim como quando Cristo entrega a chave do reino dos céus, né? Entrega as chaves a São Pedro, o reino é de Cristo. A igreja é de Cristo. Mas o que você, né, entregando a chave para aquele seu vizinho, está entregando? A responsabilidade de reger, um poder de reger a sua casa naquelas missões que ele te conferiu, né? Que você conferiu, no caso, ao seu vizinho. Mesma coisa que Cristo faz com São Pedro. Temos também a passagem ali de São João, onde, já depois da ressurreição, nosso Senhor Jesus Cristo, ele pergunta a São Pedro 3 vezes se Pedro o ama. E Pedro responde afirmativamente que sim, né, 3 vezes. E aí Cristo, ele fala, né, apacenta minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros.
o símbolo do cordeiro e da ovelha, né? Por que essa distinção? A ovelha é o quê, né? É o animal mais maduro, certo? O cordeiro é o filhote, a ovelha é o animal mais maduro. A ovelha é aquela que dá o alimento e o cordeiro é aquele que se alimenta. Então, nós vemos aqui a imagem do cordeiro como os fiéis leigos, né? Nós aqui somos esses cordeiros. E as ovelhas são o quê? Os bispos, os padres, as autoridades da igreja. Ou seja, Cristo pede para que Pedro ele apacente tanto os cordeiros, aqueles que vão ser alimentados com a Eucaristia, com a palavra, etc., quanto aqueles que são responsáveis por alimentar. Entende? Veja, o pastor ele não fica o tempo todo em cima dos cordeiros ali botando eles para mamar, não. Ele deixa o cordeirinho perto da ovelha, cuida de tudo ali, né, do geral, e as ovelhas vão se, né, os cordeiros, no caso, se aproximam das ovelhas, né, e se alimentam. Então veja a sabedoria dessa passagem que é impressionante. No Evangelho de São Lucas, uma outra passagem muito interessante, né, que as pessoas não se atentam. Nosso Senhor Jesus Cristo chega para os apóstolos e diz assim: o diabo pediu para vos peneirar. Veja, ele usa o termo vos, né? Ou seja, plural, né? Mais de um. O diabo pediu para vos peneirar. Eu, porém, rezei por ti, Pedro, para que, quando te converteres, confirme teus irmãos na fé. Ou seja, o diabo pediu para peneirar todos os 12 apóstolos. Não faz sentido Jesus estar falando com São Pedro como vós e mudar para tudo nada. Não. Se ele está utilizando vos, ele está se referindo a todos os apóstolos. Quando ele fala, mas eu rezei por ti, Pedro, ou seja, especificamente por um deles, para que ele, depois de convertido, confirme os irmãos na fé. Também temos vários outros indícios, né? Sinceramente, só não aceita que São Pedro tenha o seu primado quem realmente não quer. Porque a coisa mais óbvia assim, que tem na Sagrada Escritura, uma das coisas mais óbvias é esta, certo? Basta nós lembrarmos que em todas as listas apostólicas, São Pedro está sempre em primeiro lugar. Né? Então, os dois apóstolos, todo mundo, né? São Pedro em primeiro lugar, Judas Iscariotes em último, sempre. E às vezes você tem assim, né? Pedro e os discípulos, Pedro e os demais, Pedro, né? E seus companheiros. Então, assim, São Pedro claramente tem uma primazia e acredito que isso esteja já pela Sagrada Escritura devidamente exposto. Mas ainda vamos falar sobre a tradição que também dá suporte para o primado de São Pedro. Muito bem. Vimos aqui que nós temos aqui o primado de São Pedro durante o Concílio Vaticano I, se estabeleceram alguns dogmas, certo? Nós temos que entender o que é um dogma. Voltando aqui para o slide anterior, vejam só. Quando o Beato Papa Pio IX, na grandiosa Constituição Dogmática Pastor Eternus, de 1870, declarou solenemente o primado de São Pedro. O primado de São Pedro, meus amados, é um dogma. Ou seja, o que é um dogma? A pergunta aqui, né? Vejam só. O dogma, essa parte aqui da catequese, definição de dogma, etc., é uma contribuição do catequista Eric, certo? Dr. Márcio Eric, na verdade, na catequista da nossa paróquia, ele fez essa parte. Não vou expor tudo pelo limite do nosso tempo, etc., e também não tenho tanta competência, mas vamos aproveitar alguns dos slides que ele colocou sobre esse tema, que são muito interessantes. O termo grego dokel, ainda não cheguei no grego, né? Significa literalmente o que se pensa é verdade. Os dogmas não são inventados pela igreja ao longo do tempo. Eles sempre existiram. O que a igreja faz é só proclamá-los. Então, quando o Beato Papa Pio IX, ele solenemente declara o primado de São Pedro, não é que o primado de São Pedro foi inventado em 1870, não. Significa o quê? Sempre foi crido pela igreja. Chegou um momento que ele começou a ser contestado e a igreja vai e repete de forma solene aquela verdade. Tá certo? E aqui tem, né? Eu vou passar devagar pelos slides. Quem quiser pausar o vídeo, dar uma lida, fica à vontade, certo? Então aqui uma exposição muitíssimo interessante de como é que o processo da passagem, né, da Sagrada Tradição, da tradição oral, etc, etc. Aqui uma reflexão muito interessante sobre o depósito da fé. Recomendo que vocês pausem e leiam. Falamos um pouquinho sobre isso, mas vale a pena pausar e reler, certo?
Então, algumas coisas que já falamos, né? A igreja é a depositária da fé, ensinamento de Jesus e dos apóstolos. Ela não possui tal depósito para si mesma, mas para o depositante, que é o próprio Deus, ou seja, a igreja não é dona, né, da revelação, mas ela é aquela que guarda essa revelação e transmite tal como recebeu, como já conversamos antes. Os interessados, mais uma vez lembro, podem pausar o vídeo e continuar, né, a leitura caso tenham interesse. Se surgir alguma dúvida referente a esses slides, podem comunicar ou a mim ou diretamente ao Eric. Se não conseguirem o telefone dele, eu posso transmitir a dúvida e depois repassar a vocês. Muito bem. Voltando ao nosso ponto aqui, o primado de São Pedro agora com relação à Sagrada Tradição. O que é Sagrada Tradição? Nos diz sobre São Pedro, lembrando que vocês já tiveram a formação sobre a Sagrada Tradição. Muito bem. Temos aqui alguns textos, né, algumas falas muito interessantes de alguns dos padres da igreja, que são aqueles que são autores, né, de uma coisa que a gente chama de patrística, né, os escritos dos bispos, padres, teólogos da igreja, mais ou menos até o século VII ou século VIII, então o cálculo varia um pouco. Nós temos aqui uma fala de São Cipriano de Cartago, né, ou de Cartago, que foi bispo dessa cidade, que é uma cidade que ficava no norte da África, certo? Gostaria de chamar a atenção para vocês. A gente está falando de um homem que nasceu no ano 200 e morreu no ano 258, certo? Então, talvez já tenha ouvido falar dessa história absurda, totalmente sem pé nem cabeça. Eu digo isso como um estudioso da área, né, da área de história, de que Constantino, né, teria fundado a Igreja Católica, o papado, não sei o que é um absurdo completo. Estamos vendo aqui um homem, certo, que, se eu não me engano, não estou com a data aqui, acredito que Constantino tenha nascido em 274, se eu não me engano. Então, um homem aqui que viveu e morreu antes de Constantino nascer, já está falando tudo isso que está aqui na tela de vocês. E estar em comunhão com o Papa é estar em comunhão com a Igreja Católica. E não há para os fiéis outra casa senão a Igreja Católica. E essa é uma parte que é muito interessante. O demônio engana os incautos com o próprio título de cristão. Induz as heresias e os cismas para derrubar a fé, contaminar a verdade e dilacerar a unidade. Os conduz por caminho fora da Igreja. Nisto são iludidos e lisonjeados pelo adversário, que, como diz o apóstolo, se transfigura em anjo de luz. Então, quantas pessoas que propagam heresias, propagam cismas, dilaceram a unidade, querem contaminar a verdade, se acham, né, numa posição santíssima, né? Eles julgam que estão fazendo certo, mas a questão não é o que eu julgo que eu estou fazendo certo, a questão é o que é certo, né? Não é se eu sinto que eu estou com a razão, é se eu de fato estou com a razão. Essa reflexão é muito importante. E veja a sabedoria de São Cipriano de Cartago quando ele nos lembra isso, que o demônio ele vai induzindo, né? O demônio, os inimigos, né, da verdadeira fé, que é guardada, né? Por isso que tem que ser guardada, né? Porque os inimigos da fé nem sempre eles são as claras, né? Às vezes os inimigos da fé chegam disfarçados com o título, né, de cristão. Eu sou cristão, não sei o quê. Como dizia São Cirilo de Jerusalém. A mãe tem nome, e a mãe se chama pelo nome. Sou católico, pertenço à Igreja Católica. Isso, São Cipriano de Jerusalém, né? Antiquíssimo também, patriarca de Jerusalém na antiguidade cristã, padre da igreja também. Também temos aqui uma fala interessantíssima de São Jerônimo, em uma carta que ele escreve para o Papa São Damaso, onde ele fala o seguinte: querendo assegurar-me de ter Jesus Cristo, eu me apego à comunhão com vossa santidade, isto é, à cátedra de Pedro. Ou seja, São Jerônimo não é fiel, certo? Não quer manter-se fiel à cátedra de Pedro, à figura do Papa, etc., por uma questão de simpatia pessoal. Não. É porque ele entende que é a forma que Cristo nos deixou de nós assegurarmos a nossa relação santa, a nossa relação com o próprio Cristo. Eu sei que a igreja está edificada sobre este fundamento. Todo aquele que come do cordeiro fora desta casa é profano. O cordeiro, né, comer do cordeiro é o quê? Eucaristia. Quem recebe a Eucaristia da mão dos hereges, né? Está comungando o corpo de Cristo ali, mas está comungando a fé herética. Então, está sendo profano. Quem não se retirou para a arca de Noé, perecerá no dilúvio. Assim como aqueles que não entraram na arca de Noé perecem no dilúvio, aqueles que não estão na barca de Pedro também estão arriscados a morrer.
morrer espiritualmente, né? Então, não conseguir a salvação por meio dos sacramentos, da fé autêntica, a transmissão verdadeira do depósito da fé, etc, etc. Eu rejeito qualquer outra doutrina, porque quem não recolhe convosco espalha. Ou seja, quem não está com Jesus Cristo está com o anticristo. Veja aqui, palavras fortes, né? Essa citação você consegue encontrar na História Eclesiástica, escrita por São João Dom Bosco. A edição no Brasil, que eu saiba, só tem realmente do Centro Dom Bosco, certo? Aí temos aqui um outro dogma que foi proclamado também em 1870, que é o dogma da infalibilidade papal. Resumo da aplicabilidade do dogma da infalibilidade papal. Caso vocês queiram ver uma coisa mais detalhada, né, não esqueça de conferir as explicações mais detalhadas dos slides anteriores, né, que eu comentei lá, os slides do Eric. Sérgio já ouviu falar que tem um negócio do Papa chamado de infalibilidade. O que é isso? Significa o seguinte: quando o Papa, acompanha comigo no slide, no exercício de seu ofício de pastor e mestre de todos os cristãos, ou seja, não é um comentário solto que o Papa solta, certo? Não é um comentário privado. É quando ele, publicamente, por meio de carta pública, por meio de proclamação, desculpem, mil perdões, publicação oficial, proclamação oficial, está ali exercendo seu ofício de pastor e mestre de todos os cristãos. Ele define uma doutrina de fé ou de costume como devendo ser sustentada por toda a igreja, certo? O dogma, se não ficou claro, o que é? O dogma é basicamente o seguinte: eu tenho um quarto, certo? Esse quarto tem uma janela. Só que o quarto ele é hermeticamente fechado, né? Ele é muito fechado assim. E eu não consigo ver o lado de fora, não sei se está de dia, se está de noite, certo? Eu abro a janela. O fato de eu abrir a janela mudou o fato de que lá fora era dia ou era noite? Não. Se era noite, continua sendo noite, eu abrindo ou fechando a janela, não interessa. Se era dia, do mesmo jeito. O dogma, a proclamação do dogma é quando a igreja, na pessoa do Papa, né, ou eles isoladamente, ou num concílio, vamos falar daqui a pouco sobre isso, ele abre essa janela. Ou seja, agora nós conseguimos ver claramente a verdade que já estava lá antes, certo? Então, ele define uma doutrina de fé ou de costume, ou seja, o Papa, né, vou chegar lá com uma prova de matemática, vou entregar na mão do Papa Francisco e pedir, resolve aí porque você, né, é infalível. Não, peraí, infalível em matéria de fé e moral, ou seja, o Papa, não por mérito próprio, mas por uma graça especial do Espírito Santo, porque, lembre-se, São João Dom Bosco, nesse livro fantástico, né, da editora, né, do Centro Dom Bosco, esse livro maravilhoso, a sua história eclesiástica, faz uma reflexão fantástica, que é o seguinte: naquela passagem lá de São Lucas, né, quando Cristo fala, eu rezei por ti, Pedro, para que confirme seus irmãos na fé. Veja que não existe ninguém que tenha oração, né? Se nós temos a garantia do Cristo que o que nós pedimos em oração receberemos, quanto mais não vale a oração do próprio Cristo. Cristo em pessoa rezou para que Pedro e todos aqueles que carregam a sua missão sejam preservados do erro. Dizer que negar, né, a infalibilidade papal significa dizer que a oração de Cristo não funcionou. Que a oração de Jesus não surtiu efeito, né? Bufou, não deu certo. E isso é um absurdo, né? Como sustenta São João Dom Bosco. Muito certamente, é claro. Né? Muito corretamente. Então, em resumo, é isso. O dogma da infalibilidade papal é quando o Papa, de forma pública, exercendo seu ofício de pastor e mestre, ou seja, ensinando alguma coisa que tem a ver com a moral ou com os costumes, ele define que aquilo ali tem que ser observado por todos os cristãos, certo? Então, por exemplo, né, nós temos o dogma da Imaculada Conceição de Nossa Senhora, também proclamado pelo Beato Papa Pio IX. Desde a antiguidade se se você lê Santo Agostinho tem toda uma teologia mariana, ele já fala, né, sobre que, né, vai falar que todos nós fomos concebidos em pecado entre as criaturas, né, excetuando a Santíssima Mãe do Nosso Senhor. Né? Então, naquela época, né, no século V, você já tem esse ensinamento sendo colocado, o ensinamento que Santo Agostinho já recebeu de antes, de Santo Ambrósio, que recebeu de anterior já é uma fé que está na igreja de sempre, né? Na Idade Média, inclusive, tem uma história que Santo Antônio de Pádua, o nosso padroeiro, estava numa missa, e no meio da missa, o padre,
em questão, porque como a Imaculada Conceição de Nossa Senhora nunca tinha sido declarado como dogma, ou seja, a igreja nunca havia proclamado de forma solene, então havia uma discussão, né, se de fato Nossa Senhora era concebida sem pecado ou não. O fato é, essa fé, essa piedosa fé, ela vem desde a antiguidade, mas algumas pessoas começam a questionar. Enquanto a igreja não reafirma solenemente, a discussão é válida. Então o padre, no meio da missa, na hora da homilia, foi e desdisse, né, dessa fé com relação à Imaculada Conceição de Nossa Senhora. E Santo Antônio, né, para não fazer um escândalo no meio da missa, né, não atrapalhar o culto divino, resolveu se retirar. Né, porque ele disse que não aguentava ficar ouvindo, né, aquelas ofensas à Santíssima Mãe de Deus e à natureza do Cristo, né, porque vamos ver daqui a pouco que esse dogma ele se relaciona intimamente com a própria natureza de Cristo. Quando o Papa Pio IX proclama solenemente, ele fala o seguinte: ó, acabou a discussão. Essa fé existiu desde o começo. Temos aqui, né, o concílio tem todo um debate, etc., entre os teólogos, toda a inspiração do Espírito Santo entre os bispos e na pessoa do Papa. E ele fala: ó, a questão está encerrada. Na fala de Santo Agostinho, né, Roma locuta causa finita, né? Então, Roma falou, questão encerrada. Então, uma vez que chega ao Papa a questão, ele, né, vamos ver que isso é uma prática desde a antiguidade, ocorre uma discussão, leva ao Papa, né, o que ele disser, pela garantia do Espírito Santo, não pelo seu mérito pessoal, se ele é santo, se ele não é. O ponto é, o Espírito Santo garante. Independente da pessoa, o cargo investe ele dessa qualidade, dessa bênção especial do Espírito Santo. Então, leva o Papa, que o negócio se resolve lá. Vamos ver isso várias vezes acontecendo desde a antiguidade até os dias de hoje. Ok? Creio que tenha ficado claro. Não tiver ficado, por favor, sinta-se à vontade para perguntar, né, tirar dúvidas, etc. Nós temos aqui uma grande lista, certo, de papas assim que são eminentes. Veja só, por conta do nosso tempo é impossível, né, a gente falar de todos os papas. Uma coisa muito importante é o seguinte: na internet, na cultura pop, a gente tem esse mau costume, né? O nosso tempo tem esse mau costume de querer falar mal dos papas. Se você botar simplesmente papas no YouTube e você pesquisar, certamente você vai encontrar vários vídeos. Eu fiz o teste, encontrei de fato. Você vai encontrar vários vídeos, tipo assim, os 10 piores papas da história. Você não vai acreditar que os papas fizeram isso. Não, o que a Igreja Católica está escondendo? O que é que o Papa não quer que você saiba? Então, sempre essa muvuca em cima do Papa. Mas quando você vai pegar a biografia dos papas, né, mais de 260 papas que a gente tem, né, então a gente teve aí 266 pontificados diferentes. Você pega esses papas todos e você vê a vida deles, né, você vai ver que é um pouco complicado você achar um cara que realmente seja, né, de uma vida desregrada, errada, etc. Uma vez um professor, muito famoso aqui no YouTube, professor Lucas Lancaster, especializado em História da Igreja, escreveu livros fantásticos, né, uma biografia de São Luís IX, rei da França, um livro sobre o arianismo, né, sobre como a igreja combateu essa heresia, etc. Fantástico, um historiador de primeira ordem. Ele fez o desafio desse numa aula, né? Ele falou: tá bom, me digam aí a lista dos piores papas da história, né? Temos aqui 266 papas para vocês tentarem achar aí os piores. Todo mundo fez o esforço, espremeu e conseguiram encontrar ali 5 ou 7 que eram inquestionavelmente de fato, pessoas que tiveram uma vida pessoal desregrada, cometeram pecados graves, escândalos, etc, etc. Qual que é a conclusão que a gente chega com esse experimento do professor Lucas Lancaster? É o seguinte: os papas, se não foram santos ou beatos, foram pelo menos homens piedosos de vida irrepreensível. Ou seja, papas que não foram canonizados. Mas se você vai olhar a biografia do homem, ele viveu uma vida muito regrada, muito exemplar, certo? Então toda essa cultura, né, contrária ao papado, evidentemente, é de matriz demoníaca, não tenha dúvida nenhuma disso, porque a ideia é você quebrar a unidade da igreja, né? Então, você quer quebrar a unidade da igreja, então você tem que, né, tirar da frente ali a figura do Papa, né, rebaixando-a de alguma forma. Enfim, muito bem. Então nós não vamos poder falar de todos, mas vamos citar alguns papas cujos nomes são muito ilustres, né? Não todos, tem muitos papas ilustríssimos, mas vamos ter que nos referir apenas a alguns poucos. Também temos a questão dos concílios, certo? A igreja teve ao todo 21 concílios ecumênicos. O que são concílios ecumênicos, certo? São reuniões, como está escrito aí, né? Reuniões entre todos os bispos do mundo, ou pelo menos bispos que deem uma
representatividade, certo? Universal para aquela reunião. Para discussões sobre fé e a moral, lembram? Não é sobre matemática, sobre, né, química, não, é fé e moral. Houveram muitos concílios regionais, certo? Muitos concílios que não eram ecumênicos, vamos falar o que é concílio ecumênico, muitos sínodos. O que eu acho interessante, certo? A figura do catequista aqui. É interessante que os catequistas estudem os 21 concílios ecumênicos. Nós temos certo curso sobre isso online na internet, temos livros que falam sobre isso, vocês podem estar procurando a trilogia História da Igreja do professor Felipe Aquino. Ele fala sobre todos os concílios lá, os concílios ecumênicos todos. Se vocês forem comprar a História Eclesiástica de São João Dom Bosco, né? Ele vai ter lá desde o primeiro concílio ecumênico até o 20º, que é o concílio Vaticano I, né? Como ele nasceu, como ele morreu, perdão. Em 1888, né? Ele não viu o concílio Vaticano II, né? Então ele não registra, evidentemente, porque ele não viveu para isso, né? Mas ele vai até o concílio Vaticano I. E você tem historiadores que já também trabalham já com o concílio Vaticano II. Então você tem 21 concílios ecumênicos que todo catequista deveria entender pelo menos qual foi ali a querela, qual foi o assunto que foi discutido. Pelo curto do nosso tempo, vamos focar aqui em falar mais sobre os 7 primeiros concílios, certo? Que são comumente colocados como os concílios mais basilares, ok? Não que os seguintes não tenham sido importantes, mas esses foram os que discutiram os pontos mais básicos da fé. E vamos dar maior atenção para eles. Muito bem. Veja só. Concílio. Um concílio não ecumênico também é a reunião localizada de bispos para desmentir uma heresia, por exemplo. Normalmente, a ideia de um concílio regional trata mais impacto ao encontro do que um sínodo regional, mas ambos devem ser tratados em alta dignidade. Ali aquele T, perdão, trará, né? Trará mais impacto. Ou seja, quando eu tenho ali um sínodo, que é o primeiro ponto que a gente vê, né? Uma reunião localizada de bispos de uma região para deliberar sobre ações pastorais nessa região. É algo mais simples, mais localizado. Um concílio ele já é um pouco maior e pelo seu tamanho, né, ele acaba causando mais impacto, né? Mas eles têm uma dignidade alta. A gente tem que olhar com bastante atenção para um sínodo, para um concílio. Agora o concílio ecumênico, né? Concilium, né, reunião, né, conselho, e ecumênico, né, do grego oikomene, né, como o todo, né, como o todo habitável, né, como que universal. É quando o Papa convoca todos os bispos de todas as partes do mundo para discutir um dogma ou qualquer questão de fé ou costumes. Veja que interessante, o dogma da infalibilidade papal, que já era crido na antiguidade, dizia o seguinte: tá com dúvida? Fala com o Papa. Mas vejam que fantástico, os papas nunca se opuseram aos concílios. Porque você poderia, o Papa chega lá e fala, não, quem vai mandar aqui sou eu que digo como é que é. Mas veja como são as coisas, né? O Papa, mesmo tendo a condição de ser guiado pelo Espírito Santo, então você entrega uma questão de fé ou moral na mão do Papa, por graça divina, ele vai conseguir dar a resposta, né? Dentro ali, né, da infalibilidade papal. Né? Dentro dos limites da infalibilidade papal, ele vai dar ali a resposta correta. Então você chega lá com um problema cristológico, né? E aí, Santo Padre, Cristo tem duas naturezas ou só tem uma? É duas pessoas ou é só uma pessoa? Vamos ver daqui a pouco essas discussões, né? Vamos ver daqui a pouquinho. Né? Espero que vocês já estejam sabendo das respostas, mas se não sabem, vamos correr atrás aí para estudar mais o credo e tudo mais. Vamos falar daqui a pouco sobre isso. Só que os papas nunca se opuseram aos concílios. Não, vamos reunir os bispos, ouvir realmente todos, mas no final o concílio ou ele vai ter que ter a presença do papa, ou então algum representante seu, e sempre as resoluções do concílio vão passar pelo papa. Ele vai olhar tudo aquilo ali e vai ver o que de fato foi decidido de correto ou não. Como os bispos que se reúnem ali estão em comunhão com o papa, aquilo que é definido no concílio acaba passando. Por quê? Lembra o que é a definição do magistério? É o Papa ou os bispos em comunhão com o Papa, que exercem o magistério. Então, um concílio reunido de bispos que estão ali comungando da mesma fé do Papa, por uma graça do Espírito Santo, não tem como dar errado. Basicamente é esse o ponto, né? Ele vai, né, os dogmas que forem proclamados, os dogmas, ou seja, aquilo que o concílio vai apresentando como isso aqui, ó. O cristão tem que acreditar nisso aqui. Não tem como você ser cristão e não acreditar nisso. Quando o concílio ou o Papa individualmente fala isso, o Espírito Santo
É ele que guia essa fala, né? E não permite que um concílio mande, né, a cristandade fazer um negócio que seja uma heresia, por exemplo. Nenhum papa pode mandar fazer isso. Mesmo que a gente tenha tido papas que tiveram vida individual muito ruim, né, eles nunca proclamaram, né, absurdos, né, como dogmas, né? E isso aí já em 2000 anos de história, né? Então, se isso não é prova suficiente, né, tá difícil convencer. Embora hajam diferenças, para que qualquer uma dessas reuniões seja válida e lícita. O que significa isso? Uma coisa ser válida significa que ela tem validade, ela funciona. A outra coisa ela é ser lícita. Dou um exemplo para vocês. Por exemplo, vimos a questão dos sacramentos. Vocês viram, né, a questão dos sacramentos, se eu não me engano, foi com Érica. Qualquer pessoa pode batizar alguém. Qualquer pessoa pode batizar alguém. Então, vamos supor que eu conheço um amigo, certo? Que ele não está em risco de vida, mas eu quero batizar ele, por exemplo, certo? Se eu aplicar o batismo, esse batismo ele foi válido, ele funciona. Só que ele foi ilícito. Por quê? Ele não foi lícito, ele foi ilícito. Por quê? Porque o cara não estava em risco de morte. Ele deveria ter, para ele ser lícito, deveria ter para a igreja, se apresentar diante de uma autoridade da igreja, seja um diácono, seja um padre, seja um bispo, etc, etc. Ou seja, ele não cumpriu ali o passo a passo, vamos dizer, né? Então, existe um rito que deve ser seguido, não por uma questão de burocracia, mas por toda uma questão espiritual muito, muito grande em torno disso tudo. E se eu faço fora disso, sem motivo que justifique, aquilo foi ilícito. Funcionou, foi válido, mas foi ilícito. Isto é, tenha efeito e seja permitido, né? Para que seja válida e lícita, ou seja, tem efeito e é permitido, é preciso da aprovação do Papa, seja o Papa estando presente, ou enviando representantes, ou concordando com o documento final produzido na reunião. Então vai acontecer, por exemplo, assim, um sínodo, por exemplo, vai ter um sínodo lá na Costa Rica. Não necessariamente o Papa, hoje o Papa Francisco, vai ter espaço na agenda para estar presente nesse sínodo regional, né, específico. Não necessariamente ele vai ter como, mas esse sínodo vai gerar um documento. E esse documento vai ser enviado para o Papa Francisco, ele vai pegar esse documento, vai ler e vai corrigir, tirar o que não pode, botar o que pode, corrigir, etc, etc. E todas essas reuniões devem ser observadas com muita atenção pelos fiéis, visto que em qualquer uma delas é a Santa Mãe Igreja, Mãe Mestre da Verdade, quem está falando. Ou seja, seja um sínodo regional, né? Tem uma redundância, mas um sínodo regional, um concílio regional, um concílio ecumênico. Não interessa, qualquer um deles tem que ser visto pelos fiéis com atenção, certo? Ver o que está sendo discutido ali, porque aquilo ali é a mãe pensando e a mãe ensinando, né? Então tem que ser ouvido com atenção. Desculpem. Vamos lá. Vamos falar sobre alguns papas eminentes e sobre os concílios. São Pedro Apóstolo, primeiro papa. Já tira daí. Mil perdões de novo. Primeiro papa da Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Faltou a apostólica ali, perdão. Escolhido a dedo por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele foi o papa com o pontificado mais longo até hoje, 35 anos. Ok? Veja que é algo realmente fantástico, né? Eu acredito que não seja coincidência o fato do primeiro Papa ter tido o pontificado mais longo da história. O segundo pontificado mais longo, quem quiser saber, foi o do Pio IX, que a gente viu agora há pouco, né? Que é a foto dele, né? Beato Pio IX. Teve o segundo pontificado mais longo da história. Foi 31 anos, né? Foram 31 anos. São Pedro foi 35. São Pedro é o apóstolo mais citado na Sagrada Escritura. Não tenho aqui o número comigo no momento, mas se eu não me engano são 153 citações do nome de São Pedro na Sagrada Escritura, ao passo que São João, que é o discípulo amado, não me recordo o número também, 30 e poucas citações ou 50 e poucas citações. Veja a discrepância, a diferença, né? De quantas vezes ele é citado, né? Sinal da sua primazia, sinal da sua importância. Nenhum papa que o sucedeu escolheu usar o nome de Pedro, tanto por respeito ao glorioso apóstolo, quanto pelo fato de que todos os papas são Pedro. Em que sentido? No sentido de que eles estão investidos do cargo da autoridade de São Pedro. Então é redundante, né? Você falar, né, que eu sou o Papa Pedro II. Primeiro que seria um desrespeito, né? Segundo que é redundante você falar isso, né? São Pedro operou diversos milagres, né? Muitos narrados, principalmente ali no livro dos Atos dos Apóstolos, né? Então, curando pessoas com a sua sombra, convertendo, né, pessoas com a sua sombra apenas. Enfim, né, dando de novo a capacidade de andar paralíticos, né? Muitos milagres de São Pedro. Ele foi martirizado, ou seja, São Pedro, o que acontece? Ele
está ali na fundação da igreja de Jerusalém. Ele cuida da igreja de Jerusalém por algum tempo. Depois ele sai e vai pregar para os gentios, né, para aqueles que não conheciam ainda nem mesmo a revelação que Deus tinha dado ao povo hebreu, ao povo judeu. E ele vai para Antioquia, né, ou Antioquia, né, algumas pessoas pronunciam assim. Parece que Antioquia é mais correto, mas eu prefiro falar Antioquia que é mais bonito. Então, para Antioquia, o patriarcado de Antioquia. Lá, inclusive, é o primeiro lugar onde os cristãos são chamados assim, né, de cristãos. E de lá, São Pedro vai para Roma, né, que era a capital do grande Império Romano. Sérgio, São Pedro esteve de fato em Roma? Esteve, certo? Esteve sim. São Pedro fala, inclusive, que esteve em Roma, né? Quando ele fala, por exemplo, eu não lembro agora se é no final da sua segunda carta ou da sua primeira carta, mas quando ele vai se despedir, ele fala, né? Da igreja que se encontra em Babilônia. Gente, Babilônia já não existia há muito tempo, certo? Essa Babilônia que São Pedro está falando é a Babilônia o quê? Roma. Não era a cidade de Babilônia porque essa já não, São Pedro não estava lá, né? Não existia mais, né? Então, assim, a Babilônia é o símbolo judeu, né, para dizer o quê, né? Aquela nação que persegue a igreja, né? Então, se compreende dessa forma, né? Então, era uma linguagem que São Pedro usa, de fato esteve em Roma. Inclusive, sempre se acreditou que São Pedro estava, né, enterrado, ou melhor, que a Basílica de São Pedro foi construída em cima do túmulo de São Pedro. Isso ficou na fé do povo durante muito tempo. Em 1950, na década, na verdade, entre 1939 e 1949, então a década de 40, foram feitas escavações e foram encontrados, sem menor sombra de dúvidas, ali o túmulo de São Pedro, né, um lugar onde realmente disseram que estava. Então, assim, São Pedro esteve sim em Roma, né, são pouquíssimas pessoas que contestam isso. Quem contesta geralmente tem algum tipo de chanha com a Igreja Católica, etc. Pesquisadores neutros que não têm nenhum tipo de carinho ou repulsa pela igreja admitem de fato que São Pedro esteve em Roma. E é lá que ele é martirizado durante a perseguição do imperador Nero, né? Nerón. Né? Quando São Pedro ele vai ser martirizado, né? Ele é levado para a colina Vaticana, né? Que é onde se encontra o Vaticano. Né? Na época era um cemitério, né? E também era um circo, né? O circo de Nero, né? Nero construiu um circo, né, para diversão do povo fora das muralhas de Roma, né, o que é uma loucura, mas enfim, né, vindo de Nero, né, a gente não discute muito. Né, não era conhecido por ser muito sadio da cabeça, né. E São Pedro, então, ele vai ser crucificado. Só que, é muito interessante, ele escolhe que já que ele vai ser crucificado, ele quer ser crucificado de cabeça para baixo. Porque ele não se considera digno de morrer da mesma forma que nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele prefere morrer dessa forma. Ele é morto dessa forma, né? Crucificado de cabeça para baixo. Seu corpo é enterrado nas proximidades ali, né? Dentro ali daquele cemitério. O Papa Anacleto vai fazer ali, né? Vai enfeitar o túmulo de São Pedro, né? Porque ele já começa a ser um foco de peregrinações. Um padre, né? Chamado Gaius, né? Que é um nome latino para Caio. Vai inclusive falar por volta do século II, assim, que vem a Roma e eu mostrarei a você o troféu dos gloriosíssimos apóstolos Pedro e Paulo, né? São Pedro, ali você encontra na colina Vaticana, e São Paulo na Via Ostiense, né? Que ainda existe essa rua, existe até hoje, né? Que, né, nessa rua lá fica a Basílica de São Pedro, de São Paulo, extramuros, né? Então São Paulo foi decapitado, São Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Então, desde a antiguidade já se sabia que, de fato, São Pedro tinha estado lá. O seu túmulo foi ponto de peregrinação, né, durante muito tempo. E aqui o último tópico, né, sobre o seu túmulo foi construída a Basílica de São Pedro. Hoje ele está, né, debaixo do altar papal. Então aquele altar maior, né, o altar principal, né, o altar da confissão, aquele maior, né, da Basílica de São Pedro. Embaixo do altar tem uma escadaria, né, que foi construída na década de 50 pelo Papa Pio XII, durante as escavações. E lá você consegue ir até o túmulo de São Pedro, certo? Você consegue lá venerar as relíquias de São Pedro. Aqueles que têm interesse em conhecer mais, não só sobre São Pedro, né, como também os apóstolos, a Escola da Fé, que ocorre na nossa igreja matriz, geralmente todas as terças-feiras, ok? Começando
das 7 até 8 horas, né? 1 hora de duração em média as aulas. Atualmente a Escola da Fé está disponibilizando um curso interessantíssimo, dirigido pelo catequista Eric, sobre os 4 temperamentos, né? Então, um curso muitíssimo interessante. O curso seguinte, que se seguirá esse, já convido vocês a participarem do curso atual, que é muito interessante, né, sobre os temperamentos. O próximo curso será justamente sobre os apóstolos. Então vamos falar sobre os apóstolos, né, cada um deles, a história deles, né, para onde foram, como morreram, milagres envolvendo eles, etc. E lá eu vou, esse curso será ministrado por mim, e lá eu vou expor um pouco mais sobre São Pedro, sobre o seu túmulo, sobre o processo todo de redescoberta do seu túmulo, enfim. É muito interessante, mas vamos passar para não acabarmos a formação por aqui, tem muito o que eu falar ainda. Logo depois de São Pedro não vou nem dizer que foi eleito, né? São Lino, ele foi escolhido a dedo, né, por São Pedro, né? Então ele foi escolhido como seu sucessor. São Lino ele é citado na Sagrada Escritura, né, no segundo livro de Timóteo, a São Timóteo, no caso, né, a segunda carta de São Paulo a São Timóteo, no capítulo 4, versículo 21. Então São Lino é citado na Sagrada Escritura. Ele era vigário de São Pedro e assumia a diocese de Roma quando São Pedro tinha que se retirar para participar de alguma coisa fora de Roma, né? Aqui eu dou o exemplo do concílio de Jerusalém, que é narrado na Bíblia. Foi escolhido pessoalmente por São Pedro para sucedê-lo e teve um pontificado de 9 anos, né? Morreu martirizado. Depois do Papa São Lino, tivemos o Papa Santo Anacleto, que é um grande papa, mas não falaremos hoje sobre ele, infelizmente. E depois tivemos São Clemente I, quarto Papa da Igreja Católica, grandiosíssimo Papa, do qual eu tenho um carinho muito especial. Ele também é citado nas Sagradas Escrituras, no livro de São Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 3. É o primeiro dos padres da igreja. O que significa isso? Padres da igreja, a gente falou sobre isso antes, né? São aqueles que escreveram, ok? Cartas, documentos, catequeses, homilias, né? Desde o século I até o século VII ou século VIII. Isso varia um pouco de autor. São Clemente ele é considerado por alguns como o primeiro desses padres, ou seja, o primeiro que de fato escreve ali uma carta, né, um documento mostrando a fé daqueles que conviveram com os apóstolos, porque São Clemente ele foi feito bispo por São Pedro. Né? Inclusive uma tradição diz que São Pedro havia dito, né, que Lino, Cleto, Clemente, que estão inclusive na oração eucarística 1, não sei se vocês lembram, né? Aquela oração eucarística mais longa, né, que é muito bonita, que fala o nome de um monte de santos diferentes, né? Lino, Cleto, Clemente, são os primeiros papas da igreja, que São Pedro teria escolhido, né, São Lino, Santo Anacleto, ou São Cleto, e São Clemente como seus sucessores. Né? Então São Clemente também tem esse ponto, né? Veja só que interessante. Durante o pontificado do Papa São Clemente I, ou São Clemente de Roma, ocorreu um cisma em Corinto. Né? Durante a crítica à desordem na diocese de Corinto, é interessantíssimo, os fiéis eles expulsaram o bispo de Corinto. Né? Uma coisa absurda, né? Os fiéis expulsarem um bispo, isso não pode. Só que como começa uma bagunça, o bispo e os fiéis entram em acordo. Vamos recorrer ao Papa, a São Clemente, para que ele resolva a nossa questão. Só que veja que interessante, mesmo estando vivo e mais próximo do local, o apóstolo São João, ou seja, São João, que morreu por volta do ano 98 a 102, então varia um pouco a data, mas veja, ele estava vivo. E ou ele estava em Éfeso ou estava na ilha de Patmos. Resumindo, ele estava perto de Corinto. Ele estava na região da Grécia ou da Ásia Menor. Mas eles resolvem fazer o quê? Mandar uma carta para a Itália, pedir para que o Papa resolva a questão, mesmo que um dos apóstolos originais estivesse vivo. Para a gente ver aí, né? Então foi ao Papa São Clemente I que os fiéis e o bispo de Corinto suplicaram a orientação, e não a São João. Vejam como a questão do papado é importante, né? São Clemente é muito venerado, sobretudo na Inglaterra e na Rússia, dois países que na história recente, infelizmente, são muito conflitados com a Igreja Católica, mas ele tem muita devoção nesses países. Inclusive, a gente tem o negócio do Halloween, né, de pedir doce, não sei o quê. Tem uma tradição envolvendo isso com relação a São Clemente, né, que as crianças vão lá pedir doce em nome, né, de São Clemente, né? Fora desse contexto de Halloween, não, contexto santo, muito bonito, né, que é o contexto de São Clemente. Tem um pontificado também de 9 anos e sofreu um martírio muito interessante, né? Ele foi preso por ser o líder dos cristãos, né, se acreditava que se eu prendo, mato o Papa, os cristãos ficam desorganizados e essa fé acaba. Né?
Então ele é preso, só que depois que o imperador tenta se livrar de São Clemente, exilando ele, né, botando ele numa prisão de trabalhos forçados, ele percebe que o Santo Papa está convertendo os companheiros de exílio, né? Então ele fala, tu tem que matar, né? Então ele vai, amarra uma âncora ao pescoço de São Clemente e o joga ao mar, né? E de fato ele abraça ali o seu martírio. Depois seu corpo foi encontrado milagrosamente e recuperado para a veneração dos fiéis, né? Mas sofreu um glorioso martírio, né? Grande Papa São Clemente I. Vale muito a pena, viu? Comprem, né? Dê um jeito de achar. E as cartas de São Clemente a Corinto são maravilhosas, muito boas mesmo. Inclusive ele já fala ali, viu? Sobre sucessão apostólica, a importância de obedecer aos bispos. Que a gente tá vendo aqui, viu? Magistério, já tá lá no século I. Pulando aqui para o 31º Papa, já entrando nos concílios, né? Então, São Silvestre I, 31º Papa da Igreja, um pontificado bem grande, né? De 21 anos, como a gente está vendo aí. E ele é um Papa que vai se relacionar com o primeiro concílio, daqueles 7 que a gente vai ver, que é o primeiro concílio ecumênico, o concílio de Nicéia. Em algumas tradições se conta que ele foi catequista, né, do imperador Constantino, o Grande. Até antes de Constantino, né, um fato histórico importante é que Constantino ele faz a história da igreja de fato, ele não cria a igreja católica, tá? Quando Constantino nasceu, a igreja católica tinha entre 24 a 29 papas já. Então assim, né? Só que Constantino, o que ele faz? A mãe dele era cristã, Santa Helena, uma santa inclusive. O seu pai não era cristão, mas era muito tolerante para com os cristãos, comparado com os anteriores, imperadores anteriores. E Constantino, então, ele se converte, né? Então, sofre uma experiência mística interessante, mas não vou comentar aqui para não dar tempo. E ele acaba se convertendo. Então, ele começa a permitir que os cristãos tenham liberdade de culto no Império. Ou seja, não podem mais ser perseguidos, né? Tem a liberdade de culto. Entre o pontificado de seu antecessor e o seu próprio, né? Se eu não me engano, antes de São Silvestre foi São... Agora não me vem aqui, peço perdão. Que é um nome com é um nome com tipo Missildes, eu sempre me confundo. Não me veio agora, peço perdão aí. Mas entre o pontificado anterior ao de São Silvestre e o dele próprio, né, do próprio São Silvestre, eu coloquei aí, né, que foram construídas as basílicas de São Pedro e São João do Latrão. Correção, a Basílica de São João do Latrão já existia, tá? O imperador doa para a igreja, né, para que o Papa passe a habitar lá. Até hoje, inclusive, é onde fica ali a cátedra, né, do Papa. Então, entre o Papa São Melquíades, né, e São Silvestre, Constantino vai doar a Basílica de São João de Latrão ao Papa e também vai mandar construir a Basílica de São Pedro. Mais detalhes sobre a construção da Basílica ele vai contar lá no curso sobre os apóstolos, lá na Escola da Fé. Também a Igreja do Santo Sepulcro e da Natividade em Belém. Então, Santa Helena ela vai até a Terra Santa e encontra, né, o túmulo de Jesus, encontra também a casa de Loreto, né, onde Nosso Senhor Jesus Cristo nasceu. Né, o local onde ele nasceu, não, ele viveu ali. No caso, a Igreja da Natividade onde Cristo nasceu, né, em Belém. A casa de Loreto, é que eu sempre me confundo se é de Belém ou se é de Nazaré. Mas enfim, Santa Helena vai até a Terra Santa, encontra o Santo Sepulcro, encontra a cruz de Cristo, né? Uma história muito bonita também, e encontra o local onde Cristo nasceu. E aí, o Papa São Silvestre I manda construir a igreja do Santo Sepulcro, que existe até hoje, e a igreja também da Natividade, que também tem até hoje. Ele convoca o concílio da Gália, de 314, contra os donatistas. Não vai dar tempo de falar sobre os donatistas, mas eram hereges. Veja que interessante. As resoluções do concílio da Gália foram enviadas porque, veja só, o Papa São Silvestre I ele já tinha idade, já estava bem idoso. Entendamos que a Gália se eu não me engano, por onde hoje é a França. Então, naquele tempo, você sair de cavalo, de carruagem da Itália, do meio da Itália até a França, certo? Passando por terreno acidentado, a temperatura também, né? Não tinha ar-condicionado, não era um avião com ar-condicionado, né? Era um negócio muito mais difícil. Então, um homem de certa idade não tinha como se deslocar até lá. Então, foi feito o concílio da Gália, que ele convocou lá, mas não pôde participar diretamente. Só que as resoluções do Concílio Regional da Gália, não é Concílio Ecumênico, Concílio Regional da Gália, foram enviadas ao Papa São Silvestre para serem aprovadas e para que fossem transmitidas às demais dioceses, conforme o historiador Charles A. Colomby em sua História dos Papas, né, que vocês podem também adquirir, acho que eu saiba, no Brasil só pela editora
da minha biblioteca católica. Mas não sei se tem outra editora que também tem. O Concílio Ecumênico de Nicéia é esse aí que ele vai chamar, né? E esse que ele vai falar agora sobre ele, né? Então, pontificado de 21 anos, como nós já vimos. Curiosidade, o Papa Bento XVI, né, que Deus o tenha, faleceu inclusive no dia 31 de dezembro, né, que é o dia de memória deste Papa. O Concílio de Nicéia, perdão. O primeiro concílio ecumênico da Igreja foi convocado pelo Papa São Silvestre I e pelo Imperador Constantino. Como o Papa não pôde ir, ele mandou o seu representante Ósio, né, que era bispo de Córdoba, que foi um grande bispo, que tem uma polêmica no final da vida dele, né, uma morte um pouco complicada ali, mas durante uma boa parte de sua vida foi um exemplar católico. Além também de dois presbíteros romanos, né, um chamado Vito e outro chamado Vicente. O concílio ele durou de 20 de maio até 25 de julho de 325, né, quando ele foi convocado. Eusébio de Cesareia disse que participaram 250 bispos, acólitos, né, presbíteros, diáconos, etc. Santo Atanásio fala que foram 318. Então tem essa diferença aí de número, né? A tradução fica mais com os 318 aqui. Lembrando que, né, vocês já viram isso na formação, mas eu vou repetir rapidinho. Sagrada tradição é uma coisa. É regra de fé, vale tanto quanto a Sagrada Escritura. Tradição com T minúsculo é outra coisa. O Papa São Silvestre I, nesse concílio, ele combate o arianismo. O que é o arianismo? É uma heresia que defendia que Cristo não era da mesma natureza do Pai, ou seja, que era uma criatura semidivina, mas que não era da mesma substância do Pai, ou seja, colocava ali nosso Senhor Jesus Cristo como inferior, né, ao Pai, negando assim a trindade. Não existe cristianismo sem trindade, né? Pelo amor de Deus. Então isso aqui é uma heresia muito pesada que foi combatida durante esse concílio. Um dos grandes combatedores dessa heresia foi Santo Atanásio, grande doutor da igreja e grande combatente contra os hereges arianos. Foi uma presença indispensável no concílio. Nessa época, Santo Atanásio ele não era bispo. Só fala em concílio quem é bispo. Ele era padre ainda. Mas ele vai ajudar nas discussões, né? Ele era do Patriarcado de Alexandria no Egito, ele vai junto com o Patriarca de Alexandria, inclusive vai ser o sucessor desse patriarca, né? Depois vai virar Patriarca de Alexandria também, Santo Atanásio, e ajuda lá o bispo dele nas discussões contra os arianos. O texto produzido ao fim do concílio, com muita contribuição de Santo Atanásio, que confessa a santa fé católica na divindade de nosso Senhor Jesus Cristo e na sua natureza consubstancial à do Pai, ou seja, muito embora o Pai seja uma pessoa, Cristo seja outro, o Espírito Santo seja outra, a substância dos três é igual. No sentido de que o mistério da Trindade, né, são três pessoas em uma única natureza, um único Deus. Não são três deuses, né, mas três pessoas em uma só natureza, consubstancial, da mesma substância. Esse credo, todavia, né, que foi fechado aí no Concílio de Nicéia, que é o credo niceno, ele ainda não elaborava muito sobre a divindade do Espírito Santo, embora fosse parte da fé católica desde os santos apóstolos. Ou seja, sempre se acreditou, e é fato, é verdade, que o Espírito Santo é Deus. Porém, esse concílio, o foco dele foi resolver a contestação à divindade de Jesus, né? A do Espírito Santo será depois. Bom, partindo. Perdão pela velocidade, mas é porque é muita coisa e, enfim, não dá tempo da gente falar com a atenção devida a todos os temas. Falando aqui do Papa São Damaso I, 37º Papa da Igreja, e o primeiro concílio de Constantinopla, que é o segundo concílio ecumênico. O Papa São Damaso I, resumindo, né, a história, ele é um Papa muito importante, ele convoca alguns concílios muito importantes, um concílio regional com o concílio de Roma, em 382, onde é definido, né, uma das primeiras vezes que é definido o cânon bíblico, né, com os 73 livros que a gente usa até hoje, inclusive. Né, vários concílios vão acontecer, concílio de Hipona, né, vai ter um concílio de Cartago também, concílio de Trento, enfim, então vários concílios vão pegar a mesma lista de livros da Bíblia e vão reafirmar que aquilo ali é o cânon bíblico, a lista, né, oficial de livros infalíveis, né, a Sagrada Escritura, etc, etc. Então, o Papa São Damaso foi muito importante nesse processo. Ele, inclusive, foi quem encomendou a São Jerônimo que traduzisse a Sagrada Escritura do hebraico e do grego para o latim vulgar, o latim comum, o latim do dia a dia, para que os fiéis pudessem ter mais contato com a Bíblia. Essa obra é o texto oficial, usado pela Igreja Católica até hoje, que é a Vulgata de São Jerônimo, né, um pontificado alto, né, de 18 anos. Com a graça de Deus, grande Papa. Bom, ele vai convocar
o Concílio de Constantinopla, certo? Em 381. Aqui é o Concílio Ecumênico, né, de Constantinopla. Aqui compareceram 150 bispos. O Papa São Damaso também não pôde participar, visto é porque sem mapa fica um pouco complicado, né? Mas quem precisar um mapa mundo, você tem a Itália, né? Constantinopla, a gente fica na Turquia, né? Onde hoje é Istambul. Pode procurar depois, é muito longe. Então o Papa não tinha como ir, mas ele manda seus delegados para representá-lo lá, né? E depois trazer a resolução do concílio para ele poder dar o seu assentimento. Nesse concílio foram combatidas as heresias dos macedonianos, né, cujo o herege mor, né, era macedônio, né, o nome do cara era macedônio, que eram pessoas que eles negavam a divindade do Espírito Santo. O Santo Atanásio já havia morrido nessa altura, que ele já não estava mais entre nós, nessa época, mas a sua contribuição no concílio de Nicéia, desculpem, vai ajudar a completar aquele trecho, né, tão belo, mil perdões por isso, do credo chamado Niceno-Constantinopolitano, que é o que a gente chama de credo maior, né? O pessoal chama de credo maior. Vejam que coisa maravilhosa. Graças à ajuda de Santo Atanásio, né, a tudo que ele colocou lá no primeiro concílio, o concílio de Nicéia, isso ajudou a definir melhor, a deixar mais claro a parte do credo sobre Cristo, vamos falar daqui a pouco sobre isso, mas também no concílio de Constantinopla, você tem a formação desse credo niceno-constantinopolitano, que ele é igual ao credo niceno, igual ao símbolo apostólico, aquele mais curtinho, só que ele elabora mais. E aqui você vai ter um pedaço mais, porque no credo normal como é que é, né? Crer no Espírito Santo, ponto final, né? Aqui no credo maior, no credo niceno-constantinopolitano, porque ele foi feito entre Niceia e Constantinopla, vai ter assim já, né? Creio no Espírito Santo, Senhor e vivificador, o qual com o Pai e com o Filho é adorado e glorificado, o qual falou pelos profetas. Então veja que eu já elaboro, mas deixo claro que com o Pai e o Filho é adorado, ou seja, é Deus. Então aqui, né, o Espírito Santo sempre se acreditou na igreja, o Espírito Santo é Deus, mas aqui é reforçado, é reafirmado solenemente esta verdade de fé. Prosseguindo. O terceiro concílio ecumênico foi o primeiro concílio de Éfeso, muito importante também, é claro, né? Estamos falando sobre ele. A convocação foi feita pelo Papa São Celestino I. Havia um herege chamado Nestório, estão vendo o nome dele aí, né, que cria o nestorianismo. Ele começa a pregar que Cristo ele tinha duas pessoas, ou seja, que em Cristo subsistiam duas pessoas. A gente vai ter que ver isso em outro momento, mas Cristo ele tem duas naturezas. Ele é 100% homem e 100% Deus. Essas naturezas estão juntas, mas não misturadas. Elas são distintas, mas não estão separadas. Certo? O que a gente chama de união hipostática. Muito importante compreendermos isso, né? Para podermos pregar a fé corretamente, a fé católica, né? Na qualidade de catequistas. É muita responsabilidade, tem que ter estudo, não tem como. Então, na história, ele dizia que Cristo eram duas pessoas, né? E isso é totalmente contra a fé católica. O patriarca, então, São Cirilo de Alexandria, ele fica sabendo dessa história, manda uma carta para Nestório dizendo, olha, para com esse negócio aí, que isso aí não está certo, né? Isso aí é heresia, isso não está certo. O Nestório não dá ouvidos ao patriarca, então São Cirilo fala ao Papa São Celestino I e pede que o Papa intervenha. E aí São Celestino I ele convoca o terceiro concílio ecumênico, o primeiro concílio de Éfeso, onde aqui fica definido que Cristo ele é apenas uma única pessoa, tem duas naturezas, mas é uma única pessoa. Esse concílio também foi chamado de concílio de Maria. Por quê? Porque veja só, se Cristo é uma pessoa só, a sua natureza humana e divina estão unidas numa única pessoa, significa que é correto chamarmos Nossa Senhora de Theotokos, ou seja, Mãe de Deus. Né? Os protestantes hoje têm essa mania de ficar dizendo assim, ah não, Maria não é mãe de Deus, ela é mãe só de Jesus, né? Da parte humana de Jesus, né? Não da parte divina. Isso é o que? Nestorianismo. Estão separando, né, a pessoa de Cristo. São duas naturezas, mas uma única pessoa. Né? Então, essa é uma heresia nestoriana, voltando, né, basicamente. Mas a fé católica é duas naturezas, uma única pessoa.
Então vejam só, os dogmas marianos, eles se relacionam com a natureza de nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa Senhora é mãe de Deus? Não, né? Simplesmente não é porque a gente quer, não. É porque é o seguinte, Cristo, ele é Deus, é 100% homem e 100% Deus. E a sua natureza, as suas duas naturezas, estão unidas na sua única pessoa. Se eu digo que Nossa Senhora é só meia mãe de Jesus, etc., eu estou quebrando a pessoa de Jesus. Eu não posso fazer isso, é uma heresia. Então Nossa Senhora tem que ser mãe de Deus, né? Porque se eu nego isso, eu estou negando a própria constituição do próprio Cristo. Eu não posso fazer isso. Prosseguindo. Tivemos aqui o Papa São Leão I, né? O primeiro Papa a ser chamado de Magno, que significa grande, né? Foi o 45º Papa da Igreja, teve um pontificado muito longo, graças a Deus de 21 anos, e foi ele que convocou o primeiro concílio de Calcedônia. Também é um doutor da Igreja, né? E também aconteceu dele Átila o Huno, né? Que era um pagão que estava querendo invadir Roma. Ele tenta invadir Roma e aí chama o Papa para tentar resolver a situação. O Papa chega até Átila. Ele vai de cavalo até Átila, o grande general Huno, fala com ele, né, e Átila resolve então ir embora, né? Algumas traduções contam que Átila teria visto, né, em cima da cabeça do Papa um anjo, né, com com um rosto de raiva, assim, olhando para ele, com uma grande espada, né? E isso teria feito com que ele se assustasse, né, e preferisse não invadir mais Roma. Mas com uma mera conversa, o Papa São Leão Magno expulsou, né, Átila o Huno, né, o grande conquistador, e não invadiu Roma. O Concílio de Calcedônia, o que acontece aqui? Veja só, nós temos aqui a heresia de Eutiques. Eutiques, ele combateu o nestorianismo, certo? Nesse ponto ele foi muito santo, só que é o seguinte, ele acabou caindo na heresia contrária. Ele acabou caindo na heresia monofisista. O que é a heresia monofisista, certo? Essa heresia, ela diz o seguinte. Dizia que, não, de fato, Jesus só tem uma pessoa, lembra? Nestório, ele quer dizer o seguinte, não, Cristo tem duas naturezas e são duas pessoas diferentes. Errado, né? Aí vai vir aqui Eutiques e vai dizer, não, Cristo tem duas naturezas. A igreja, isso aí, Eutiques, muito bem, certo. Só que ele fala assim, desculpa, que Cristo só tem uma pessoa de fato. A igreja, muito bem, Eutiques. Só que Eutiques vai lá e fala o seguinte, ele tem uma só natureza. Ele só tem uma natureza e só tem isso é uma pessoa. Peraí, errado. A fé católica é duas naturezas, uma única pessoa. Duas naturezas, uma única pessoa. Nestório dizia, Jesus tem duas naturezas e é duas pessoas. Errado. Eutiques diz, Jesus, ele de fato é uma pessoa só, mas ele também só tem uma natureza. Também é errado. Então, é convocado esse concílio de Calcedônia para tentar resolver, né, compareceram 600 bispos, um concílio gigantesco. E aí, o que acontece é que o Papa, São Leão Magno, que foi quem convocou esse concílio, ele já se adiantou, ele mandou uma carta expondo qual que era a fé católica, né, para os bispos, né, e os bispos receberam a carta dele com extrema alegria. Né? Isso é muito interessante, a forma até como eles reagem ao recebimento, né, dessa carta. É algo muito, muito interessante. Vou ler aqui para vocês o comentário breve que eles fazem, que é o seguinte. Depois que é lida a carta do Papa São Leão Magno, né, de que Cristo tem duas naturezas e é uma única pessoa, os bispos, né, em uma voz só, 600 bispos, né, confirmam com essa profissão de fé. Todos nós, assim como Leão cremos, exclamaram os bispos. Pedro falou pela boca de Leão. Seja excomungado todo aquele que não crê desta forma. Também foi, não é também. Então veja só, né, a unidade, né, a consideração que as pessoas tinham pelo Papa, né, já na antiguidade. Também foi definido que há em Jesus Cristo duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana, distintas entre si e unidas na mesma pessoa. Duas naturezas, uma pessoa. A fé católica exposta aí no Concílio de Calcedônia.
O quinto concílio ecumênico foi o segundo concílio de Constantinopla. Esse foi um concílio um pouquinho mais complicado de explicar, então eu vou ter que simplificar um pouco. Basicamente, esses 3 capítulos aí, né? Haviam 3 livros que Nestório, aquele herege lá de trás, ele utilizou para fundamentar, né, aspas, a sua heresia. Esses livros, no entanto, nunca tinham sido analisados. A heresia foi condenada, mas os livros nunca tinham sido analisados pela igreja. Então a igreja vai convoca um concílio para analisar esses 3 capítulos, esses 3 livros, certo? Enfim, ocorre o concílio, etc. Só que esse concílio é muito interessante. Ele teve poucos bispos. Note aí, né? 165 bispos. Ele já tem menos. Na teoria foi 600, agora tem menos de 200, né? O que aconteceu? Aconteceu que só compareceram nesse concílio bispos orientais. Bispos da Grécia, da Ásia Menor, da Turquia, né? Bispos, né? do mundo árabe, né? Enfim. Então só compareceram bispos orientais. Só que veja só que interessante. Embora este concílio por si mesmo não pudesse ser considerado ecumênico, tendo sido depois aprovado e confirmado pelo Papa Virgílio, como tal foi acolhido e venerado em toda a Igreja. Isto confirma como em toda a antiguidade o valor dos concílios repousou principalmente na autoridade do Papa. Então, muito embora o concílio tenha sido de poucos bispos e só bispos do Oriente, o fato do Papa dar o assentimento dele conferiu àquele concílio a qualidade de ecumênico. Então, basicamente, o quinto concílio ecumênico ele foi um reforço do terceiro concílio, né? Combatendo a heresia de Nestório, né? Que dizia, né? Repetindo, que Cristo né? Tinha duas pessoas, né? O que é errado. Duas naturezas, uma única pessoa. Duas naturezas, uma pessoa só. Essa é a fé católica. Muito bem. Próximo. São Gregório Magno. São Gregório I, grandioso Papa. Tanto que tem nome grande no nome, né? Ele teve uma eleição milagrosa, né? Ele não queria ser eleito Papa. Ele até fugiu quando foi eleito, né? Mas milagrosamente ele escondeu num arbusto, né? E um fogo, que não se sabe onde é que veio, né? Surge do nada, né? O fogo, né? Do nada. E queima, né? O arbusto revelando que ele estava escondido, ele é carregado, né? Para ser Papa, né? Que ele não queria. Esse grande Papa foi ele que escreveu o Cânon Romano, né? Que é aquela oração eucarística primeira, né? O Cânon Romano. Foi também ele que cria, né, o canto gregoriano. Então, o canto gregoriano não vem de grego, vem de Gregório, certo? São Gregório cria o canto gregoriano, né, aquele canto maravilhoso em latim, né, bem solene, né, que de vez em quando canta-se nas missas lá na paróquia, né? Então, o Anima Christi, né? Depois procurem aí no YouTube, né, o Anima Christi solene, muito bonito, né? Não vou cantar, não vou fazer isso com vocês, mas procurem aí, tá? Anima Christi. Procurem no YouTube, vocês vão achar muito bom. Doutor da Igreja, foi ele que introduziu a cor branca, né, que os papas começaram a utilizar a cor branca por conta dele, porque ele fazia parte de uma ordem. Se eu não me engano, ele era beneditino ou alguma coisa parecida, e aí os papas começaram a utilizar branco depois dele. Tem um pontificado de gloriosos 14 anos. Ele foi quem convocou, ele não convocou, não chegou a conversar com o concílio, perdão. O sexto concílio ecumênico, ele foi o terceiro feito em Constantinopla, foi convocado pelo Papa Santo Agatão, certo? Grandioso Papa. E nesse concílio foi combatida a heresia do monotelismo. A heresia do monotelismo, ela diz que Cristo tem apenas uma única vontade, mas isso não está certo. Aqui eu vou ter que desacelerar um pouco, peço perdão pelo tempo, mas é porque não tem como ser menos do que isso. Simplesmente não dá. O que acontece? Quando a gente fala que Jesus é 100% Deus e 100% homem, a gente está falando o seguinte. Dizer que Cristo tem uma natureza humana não significa... porque ele tem um corpo físico. Não é só isso. Ter uma natureza humana significa que Cristo ele tem um corpo humano. Ele tem uma vontade humana. Ele tem uma alma humana. Por isso que a Sagrada Escritura fala, inclusive, que Cristo crescia em graça e sabedoria. Ora, como é que a encarnação do Verbo divino cresce em sabedoria? Se a sabedoria já é infinita, que crescimento é esse? Mas é porque o Cristo encarnado, na sua pessoa humana, teve que aprender a falar, aprender a andar, aprender a comer, aprender a se limpar, etc, etc. E foi cuidado disso, né? Carinhosamente, né? Mais qualquer pessoa poderia imaginar por Nossa Senhora e São José. Mas veja, há essa questão, né? Então, para que Cristo tenha essas duas naturezas, é necessário que ele seja dotado de uma vontade divina e de uma vontade humana. Essas vontades, no entanto, elas não se opõem, elas não brigam, viu? Isso é importante. São vontades que são duas,
porém elas estão em comunhão, né? Ou seja, o que a vontade divina deseja, a vontade humana ela também deseja. A vontade humana de Jesus está submetida à sua vontade divina, mas ele tem de fato duas, certo? Isso aí é fé da igreja. Veja que interessante. Depois que ocorre o concílio, mais uma vez o Papa Santo Agastão não pode participar. Lembrando isso aqui, gente, é o ano 680, né? Então, assim, século VII, né? Não tinha WhatsApp, não tinha avião, não tinha helicóptero, era difícil locomoção. Ele não participa, mas depois, né, que o concílio acontece, escrevem ao Papa tudo o que for realizado e pedem a sua aprovação, né? Inclusive, Santo Agastão é chamado de Santíssimo Arcebispo da Apostólica e Suprema Sede de Roma, né? Olha que título, né, que os homens, né, que o pessoal lá, né, que os bispos deram para ele, né? O título, na verdade, que Cristo deu, né, que os bispos estão reconhecendo. Para ver como o Papa sempre foi reconhecido como essa grande autoridade desde sempre. Não é invenção nova, não, viu? Suas cartas foram recebidas, né, porque ele também participa através de cartas, né, do concílio, mas não pessoalmente. Suas cartas foram recebidas e acolhidas pelos padres do concílio como ditadas pelo Espírito Santo por boca do bem-aventurado Pedro, reconhecendo aí a infalibilidade papal aonde, né? No ano 680, muito antes do Papa Pio IX fazer a proclamação do dogma, porque já era de fé da igreja, já se acreditava nisso. A própria definição de fé foi por eles completada de acordo com as cartas de Santo Agastão e com suas próprias palavras, afirmando que eles não tinham feito outra coisa senão seguir a doutrina do Papa, que era também a dos apóstolos. Veja só que fantástico, né? Magistério aqui purinho. Na carta sinodal, que depois, encerrando o concílio, eles lhe endereçaram para terem sua confirmação, e os bispos do concílio de Constantinopla, o terceiro de Constantinopla, se exprimem assim: a ti, como a primeira sede da Igreja Universal, sede fundamentada sobre a sólida pedra da fé, remetemos aquilo que se deve fazer. Rogamos a tua paternal santidade que confirme nossa definição de fé com teus veneráveis rescritos. Então veja só, né? Autoridade papal aí, né? Clara na cara de quem quiser. Para finalizar o sétimo concílio foi o segundo concílio de Nicéia. Resumindo a história, foi convocado pelo Papa Adriano I, e o que foi resolvido nesse concílio foi a questão da iconoclastia. Ou seja, começou a discutir, peraí, é lícito, é bom que os católicos usem imagens, né, usem ícones dos santos, do próprio Senhor Jesus Cristo, da Virgem Maria, dos santos, dos mártires, é correto, é bom ou não? E nesse concílio a coisa ela foi encerrada, né, durante o pontificado do Papa Adriano I. Ou seja, iconoclastas eram aqueles que quebravam os ícones, né? Porque, mais ou menos como os protestantes, como os muçulmanos, eles acreditavam que qualquer tipo de representação, né, é um ídolo, né? Sendo que isso é um absurdo. O próprio Deus manda na Sagrada Escritura fazer imagens, né? A serpente de bronze que ele manda o santo profeta Moisés fazer, os dois querubins para colocar em cima da tampa da Arca da Aliança. Então o problema não é a imagem, o problema é o ídolo. O ídolo é o quê? Né? É o falso Deus. Um ícone, né? Ele não é uma divindade falsa ser cultuada. Não. O ícone é a representação, no caso do próprio Cristo, é de fato a representação de uma pessoa divina, que é nosso Senhor Jesus Cristo, ou se for da Virgem Maria e dos demais santos, é uma representação de uma pessoa que viveu a sua fé de forma fiel ao nosso Senhor Jesus Cristo, que o serviu maravilhosamente bem, que o amou, que é uma fonte de inspiração e que é um irmão nosso que pode interceder por nós e nós pedimos a sua intercessão tão necessária. Então, as imagens elas são totalmente lícitas, são santas, são piedosas. Inclusive, depois desse concílio aqui, meus amados irmãos, alguém pode perguntar, será que algum dia a Igreja Católica vai rever esse negócio das imagens? Impossível. Por quê? Porque houve um concílio ecumênico e houve a declaração de um Papa de forma infalível, Papa Adriano I, dizendo que as imagens são piedosas, os ícones são piedosos, então essa questão nunca mais vai voltar a ser discutida e não vai ter volta atrás com relação a essa questão, certo? É um dogma de fé, acabou, ponto final. Depois a gente teve o oitavo concílio, o nono, vários concílios, né, que infelizmente não poderemos falar, infelizmente, mas a gente tem aqui alguns concílios muito importantes. O concílio de Trento foi importantíssimo, o concílio de Florença, que vai defender o purgatório, que vai defender o papado, o concílio de Trento, que vai definir, que vai, né, fazer ali a contra-revolução protestante,
né, que vai repelir os erros protestantes, o Concílio Vaticano I, né, que combate o racionalismo, o naturalismo, que é uma bela porcaria, o naturalismo é uma coisa horrível, né, o racionalismo também, o modernismo, que vai promover ali, né, que vai proclamar a infalibilidade papal, a primazia de São Pedro, o Concílio Vaticano I, né, convocado pelo Papa São João XXIII, né, que é um concílio, é interessante esse concílio aqui, é um concílio pastoral, né, todos os concílios, certo, do primeiro concílio ecumênico até o 20º, todos eles foram concílios dogmáticos, ou seja, foi definido algum tipo de dogma durante esses concílios. O Concílio Vaticano I é uma exceção, certo? No Concílio Vaticano I não foi definido nenhum dogma, certo? Ele é chamado de um concílio pastoral, ou seja, o Papa São João XXIII, ele convoca a igreja para discutir como é que a igreja deve comunicar-se, né, com o mundo que estava em transformação, né, etc, etc. Mas não é um concílio dogmático, não saiu nenhum dogma do Concílio Vaticano II, certo? Mas ele é um concílio ecumênico. Então, os 21 concílios ecumênicos, recomendo, por favor, estudem sobre todos eles. É muito importante. Porque, como catequista, nós temos que entender também um pouco de como é que foi a discussão. Porque às vezes, pode chegar uma pessoa e questionar, né? Por exemplo, alguma coisa sobre as naturezas de Cristo, ou sobre a sua pessoa santíssima, ou as suas duas vontades, né? Ficar perguntando sobre essas coisas, você tem que estar sabendo, né? Então, estudar sobre os concílios é muito importante. Primeiro, faça foco e estude os 7 primeiros concílios. Depois, pouco a pouco, vai estudando todos até o Concílio Vaticano II, certo? Só dos ecumênicos. Tem concílios, mas tem outros concílios regionais, tem ensino, mas pelo menos ecumênicos você tem que estudar. Alguns papas grandiosos, Papa Urbano IV, certo? Que é ele que pede a Santo Tomás de Aquino para compilar os comentários sobre os evangelhos, né? Então pegar os comentários dos padres da igreja, aqueles bispos lá do século I, II, III, IV, V, VI, né? E sobre cada versículo do Evangelho organizar, Santo Tomás faz isso. É o Papa que institui a grandiosíssima solenidade de Corpus Christi, né? O Papa Leão X é ele que vai ser o Papa da época da Reforma Protestante, da Revolução Protestante. Na verdade, esse termo Reforma Protestante é um eufemismo, é uma palavra que historicamente é discutível. E na minha posição como estudioso de história, eu não gosto de usar o termo porque ele não é uma reforma. A reforma é São Francisco de Assis, reforma é São Carlos Borromeu, Santa Teresa d'Ávila, Lutero não, ali é Revolução mesmo. E foi ele que excomungou Lutero, né? Papa Leão X. Também foi no pontificado dele, se eu não me engano, que as obras, né, da atual Basílica de São Pedro ficaram prontas, né? Que a Basílica que Constantino fez, né? A Basílica de São Pedro que Constantino fez. Ela estava caindo aos pedaços depois de séculos, né? E aí ela foi demolida e construída outra em cima, né? Que é a atual. O grande Papa São Pio V, né? Foi tanta contribuição nesse Papa, né? O missal, né? Tridentino, que ele coloca como oficial da Igreja a Batalha de Lepanto, né? A milagrosa Batalha de Lepanto, que ele consegue com a intercessão da Nossa Senhora garantir a vitória aos cristãos, né? Contra os pagãos. Então, assim, um grandiosíssimo Papa. Vale muito a pena conhecer a vida de São Pio V. Grande Papa, grande Papa. São Pio X, Papa da Eucaristia. Atenção principalmente pessoal aí que é do batismo e que é da primeira Eucaristia, viu? É graças a esse Papa, esse grande Papa, que as crianças a partir de 7 anos podem comungar. Foi ele que definiu que deveria ser assim. Um Papa recente, viu? Né? Começo do século XX, né? Então não é muito longe não. Chamado também de Papa da Eucaristia. Combateu a heresia modernista. Grandioso Papa São Pio X, né? Que ele roga por nós. O Papa Pio XII, um Papa heróico, né, combateu o nazismo, salvou inúmeros judeus durante seu pontificado, proclamou o dogma da Assunção de Nossa Senhora em 1950, foi o Papa que teve a coragem de abrir ali a Basílica, que falou, podem cavar aí que a gente tem fé que o túmulo de São Pedro está aqui embaixo, e de fato estava. Ele proclama, né, para o mundo inteiro no rádio, né, que daqui, ó, os arqueólogos vieram para cá cavar e acharam o túmulo de São Pedro, vamos fazer obra aqui, etc. Então, um grande Papa, que infelizmente eu não tenho tempo de falar tudo, né, sobre ele, mas um grandiosíssimo Papa, tenho uma admiração enorme por ele. O Papa São João Paulo II, né, combateu o comunismo em tantos países, né, ajudou a libertar o seu país de origem, né, a Polônia, né, do comunismo, inclusive foi o primeiro Papa não italiano depois de 200 e tantos anos, 250 anos eu acho, muito tempo que não tinha um Papa que não era italiano, e ele foi o primeiro. Lembrando, né, depois de muito tempo, né, que não era italiano. Tem Papa português, Papa holandês, francês, alemão, espanhol, mas a maioria são italianos, a maioria. Inclusive o segundo Papa da Igreja, né, o Papa São Lino, que a gente viu lá atrás na catequese, ele era toscano, ele era italiano, né?
Interessante isso. Já o segundo Papa já era italiano, né? Mas São João Paulo II, depois de muitos anos sem papas, com os papas só sendo italianos, veio um Papa polonês, né? Que fez um grande trabalho pela Igreja, né? Como eu falei, fez muitos combates, principalmente contra o comunismo, né? E contra a teologia da libertação. Falando em teologia da libertação, né? Em combater a teologia da libertação, temos o grande Papa Bento XVI, né? Grande mestre, né? Grande catequista. Vale muito a pena, certo? Ler as homilias dele, ler a catequese dele. Foi um grande Papa da Igreja, que Deus o tenha. Nos deixou há pouquíssimo tempo, né? Enfim, fez um trabalho enorme na educação do clero, na educação dos fiéis, nos ajudou a voltar, né, mais, nos concentrar um pouco ali na doutrina, que ela é santa, que ela é maravilhosa. Grandioso Papa. Inclusive, um dado curioso, antes dele, o Papa Leão XIII tinha sido o Papa mais velho, né, a falecer, né, como Papa. Morreu com 93 anos. Bento XVI, se eu não me engano, morreu com 95, se eu não me engano. Não era papa em exercício, era emérito, mas não deixou de ser papa. Então, tecnicamente, ele foi o papa mais velho a falecer, né? Enfim, meus amigos, é isto. Eu vou dar uma parada aqui. O próximo bloco vai ser sobre o credo apostólico. É uma pena para mim ter que passar tudo isso aqui, que para mim é uma maravilha, em apenas 1h30, certo? Tem quem achou que foi muito pouco. Queria muito passar mais coisas para vocês, mas é isso, né? O tempo é curto. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma colocação, pode entrar em contato comigo, certo? Com alguém da catequese, que a gente pode estar tirando as dúvidas. E também reforço o convite, participem também da Escola da Fé, vai ajudar vocês a crescerem nos estudos, até para ajudar mais na catequese, atualmente com o curso sobre os temperamentos e depois com o curso sobre os apóstolos, que vai ser ministrado por mim. Será uma grande honra ter vocês lá para conhecermos aí os apóstolos, né, esses príncipes, né, das nações, né, esses juízes, né, essas colunas da Jerusalém Celeste, esses grandes homens, cujo príncipe é São Pedro, que desde já a gente possa rezar a Deus que confira à sua igreja santos papas, né? Rezemos sempre pelo Papa, com a mesma devoção dos primeiros cristãos, que a gente viu que a devoção é imensa, e que o bom pastor, isto é, Cristo, sempre dê à sua igreja santos papas. Amém. Muito obrigado a todos por assistirem. Ficamos abertos para dúvidas. Perdão por ser prolixo. Boa noite. Deus abençoe. Até já já com o Credo Apostólico.